O Internacional retorna ao estádio Beira-Rio após uma excursão longe de Porto Alegre. Diante do Mirassol, às 8h30 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, busca não apenas consolidar sua equipe com 3 volantes, mas também dar oportunidade para um destaque em Montevidéu pela partida válida pela Copa Libertadores da América. Enquanto isso, a cobrança no vestiário é pela retomada no Campeonato Brasileiro e acabar com o flerte ali com a zona do descenso, uma vez que o Internacional com 9 pontos pode chegar até a 16ª colocação com um revés na noite de hoje. Mas o pênalti marcado contra o Grêmio no Morumbis repercute no Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante e na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, para tu receber os novos conteúdos e principalmente se tu receber, botar o sininho, liga o sininho do ladinho ali, bota todos, porque daí os conteúdos estouram aqui no teu celular. Teu like e o compartilhamento também são importantíssimos, assim como é importantíssimo tu entrar em kto.bet.br e também fazer parte da nossa galera lá na KTO. Ó, muitas odds bacanas para os jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo, muitas odds também muito boas, tem ganho aumentado, tem outras promoções para os jogos das ligas da Europa. E, claro, né, velho, a possibilidade de tu ser reconhecido como o maior palpiteiro do Brasil com a Liga do Milhão. Vai lá, te inteira de tudo que a KTO pode te oferecer e vem brincar. Sempre lembrando, né, com responsabilidade e que é um ambiente para maiores de 18 anos. Então, assim, né, o Inter enfrenta o Corinthians em Itaquera, depois o Atlético Nacional lá na Colômbia, em Medellín, Botafogo no Rio de Janeiro e Montevidéu, né, o Nacional lá no Uruguai. E aí agora, então, estamos de volta ao estádio Beira-Rio. São 4 jogos, mas ainda, se a gente pegar todo o mês, ainda tem o Maracanã e o Sport para a gente pegar e encarar, ou sejam, 6 jogos, na verdade, né? Porque o 7º já não é em maio, em que a gente colocaria, então, 6 jogos fora do Beira-Rio e 2 jogos no nosso estádio. E aí, a partir daí, o Inter faz promoção, principalmente para a questão do Dia das Mães e tal, tem uma expectativa de um público até razoável, uma vez que o jogo é 8h30 da noite num domingo, fica bem complicado para as pessoas virem do interior, né, as caravanas que costumeiramente a gente vê lá. Então a ideia ali da direção, 25 mil torcedores agora neste domingão. E até porque o Inter, neste momento, ele não está bem no Campeonato Brasileiro. E isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Porque tem uma cobrança muito forte pela retomada no Nacional. Se a gente for olhar a tabela agora, o Inter ele tem 9 pontos, tá? E está em 15º. Porque houve já ainda, ó, aqui, ó, 2-0 Ceará no Sport, 3-0 Vasco no Fortaleza e o São Paulo meteu 2-1 no Grêmio. E aí, com isso, alguns subiram e acabaram fazendo, né, a dança das cadeiras na classificação. O Inter, com esses 9 pontos, ele pode depois fazer uma vitória, claro, e aí pular lá para, de repente, 8º, 9º, pela questão dos critérios e também dos resultados paralelos, tá? Mas hoje, por exemplo, o 7º lugar tem 12 pontos. Então, só para tu ver que não tá bem parelha essa zona, né, de G6 até ali a galera do descenso. Se o Inter empata, vai a 10, e aí o Juventude ganhando não tem como passar por causa do saldo, tá? Porque o Juventude também iria a 10, mas o Inter ficaria ali com a mesma pontuação do 15º e 16º. E aí, claro, né, se perde, fica em 16º, e aí eu acho que é uma crise bem complicada, né, porque não dá para perder para o Mirassol
dentro de casa, ainda mais que o Mirassol já tenha ganho do Grêmio, já tenha ganho do Corinthians, a gente já falou sobre isso no conteúdo de ontem, tá? Tem uma cobrança muito forte dentro do vestiário para retomada no Campeonato Brasileiro. Assim como o Fernando falou sobre a água batendo na bunda, né, na zona mista ali para os repórteres, que todo mundo começou a dizer que precisava voltar a correr, voltar a se doar, voltar a se dar mais, né, no campo, para que o Inter não fique titubeando no campeonato e tenha alguma pretensão no segundo semestre, para não precisar fazer como fez nos últimos anos, né, de pegar e priorizar uma competição apenas, né, ou estar em uma competição apenas a partir de ser desclassificado em outras. Então, tem uma cobrança muito forte para vitória, agora diante do Mirassol, e uma vitória na semana que vem diante do Sport. Sei que é lá na Ilha do Retiro, sei que é complicado jogar lá, mas ganhar fora de casa também pelo Campeonato Brasileiro é uma cobrança, 6 em 6. Isso, claro, tem ainda a questão do jogo do Mirassol, entre essas duas partidas do Campeonato Brasileiro, que aí também já tem a classificação garantida para as oitavas de final, quando chegar lá na Ilha do Retiro. Então, são 3 jogos que o Inter estima, ou o Inter projeta, 9 pontos. Não dá para negociar. E aqui não é soberba, aqui não é uma questão de que o Inter entende que é melhor e vai ganhar a qualquer hora. Não, mas pela necessidade. Marcar esses 6 pontos no Campeonato Brasileiro e, claro, consolidar a sua classificação para as oitavas da Copa do Brasil. O Ricardo Matias ele deve seguir no ataque titular. E a tendência é que o Inter escale a mesma formação do jogo agora diante do Atlético, diante do Nacional de Montevidéu. Tá? Com 3 volantes, com o Alan Patrick, com o Wesley, com o Ricardo Matias. Então, se a gente for projetar, Antony, o Brian Aguirre, com o Vitão, o Vitor Gabriel e o Bernabei, Fernando, Thiago Maia com o Bruno Henrique, Alan Patrick e o Wesley e, então, o Ricardo Matias. O Ricardo, por mais que tenha saído com uma suspeita de lesão muscular e tal, não era cãibra que ele estava sentindo, tá bem e vai pro jogo. Inclusive, está começando a já fazer também, fez essa semana desde que voltou de Montevidéu, um trabalho de carga para suportar agora toda a sequência, porque a tendência é que ele seja o titular até o Borré estar em condições, ou até o Ener Valencia estar em condições. Daqui a pouco não sei o que o Roger pensa quando voltar o colombiano. E a gente falou sobre isso ontem, né? A possibilidade do Borré voltar agora contra o Maracanã, o Vitinho jogar de repente lá contra o Sport, para que também seja uma alternativa para o jogo diante do Bahia, no último jogo do mês, dia 28 de maio. Carboneiro também corre muito bem por fora ainda, mas tem também chance de jogar contra o Bahia. Então, enquanto esses não estão, porque o Roger aí tem mais opções e além de ter opções eram titulares, o Ricardo Matias assume essa parada. Ontem deu uma polêmica, né, no jogo do Grêmio, em que o Luciano é tocado dentro da área, ele valoriza, cai e o árbitro marca a penalidade, o VAR ainda chama para mostrar o que aconteceu e o árbitro do campo continua, né, com a penalidade marcada e, além disso, o Grêmio acaba perdendo o jogo de virada 2-1 lá no Morumbis. E é óbvio que a reclamação gremista nas redes ela é tremenda. Os diretores do Grêmio também foram ao microfone, muito semelhante ao que o Inter faz também quando o Inter é prejudicado pela arbitragem, tá? Só que esse pênalti, ele repercute dentro do Beira-Rio, por quê? Porque conversando com algumas pessoas, e pessoas ligadas ao futebol, e pessoas que seguidamente estão preocupadas em conversar com a CBF, né, de melhorias de arbitragem, melhorias também na questão do VAR, entender, de repente, fazer cursos ou levar os jogadores também para entender um pouco mais da questão da regra, ela me apontou assim, viu o que aconteceu no Grêmio? Aí agora para eles valem, quando não é para nós, quando é para nós, eles tiram onda, inclusive dirigentes. Por que eu tenho essa frase, tá? Porque tá rolando, né, vários manifestos a partir da saída, da retirada do presidente Edinaldo Rodrigues. Vai, inclusive, né, haver uma nova eleição, aí tem possibilidade de outros players aí virem a fazer parte agora, então, do comando da CBF. E em cima desses manifestos, os clubes também, né, numa hipocrisia tremenda, né, estão
agora contra o Edinaldo, né? Votaram todos no Edinaldo e agora estão do nada contra. Eu não estou interessado só na questão dos clubes, eu estou interessado nos pormenores, né? Eu fui conversar justamente da questão da arbitragem. Qual é o projeto deste novo presidente que a maioria das federações e os clubes pretende apoiar, né? E aí já se falou, não há projeto neste momento. Não há projeto nesse momento. O que o Inter está fazendo, muitas vezes com o Bisol, muitas vezes com o Mazzuco, com o presidente Alessandro Barcelos e outras pessoas importantes e influentes, tá, na questão jurídica do desporto, né, do futebol, tá, é ficar ali fomentando, conversando com a CBF. Nós precisamos profissionalizar os árbitros. Nós precisamos fazer com que os árbitros façam cursos e não sejam simplesmente colocados na geladeira. Não dá para simplesmente penalizar quando o cara volta, tipo o Braulio, né, que fez uma pataquada em Santa Catarina, foi penalizado, ficou um tempo fora e aí depois voltou para apitar um Grenal, tá? Então, a repercussão é a seguinte: jamais o Inter vai se aliar ao Grêmio para buscar melhorias pela arbitragem. Se o Grêmio, que inclusive faz parte da Libra e não da Liga Forte União, quiser assinar um manifesto em conjunto com o Inter em cima de vários clubes, ok. Mas o Inter e o Grêmio, pelo fato de ser futebol gaúcho, de repente junto com Juventude, Caxias, essas coisas, jamais vai entrar em contato com a CBF como uma força conjunta. Principalmente pela frase que eu acabei de dizer para vocês, de que quando o pênalti é para nós, eles tiram onda, inclusive dirigentes, né? Vocês lembram muitas vezes o Eduardo Magriço, que hoje até é o presidente do Grêmio, porque o Alberto Guerra está afastado por causa de uma viagem, alguma coisa assim, não sei o que está acontecendo lá, porque o Alberto Guerra saiu nesse momento. Seguidamente ele pegava e tirava onda nas redes sociais e falava, né, sem o meu VAR eu não consigo, sem o meu pênalti eu não consigo, essas coisas. Então o Inter jamais vai trabalhar com o Grêmio pela melhoria da arbitragem. Valeu? Se tu chegou até aqui, eu acho certíssimo, inclusive, a posição do Inter. Quero saber o que tu pensa. Bota nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Forte abraço. Tchau.